Oi, oi, eu sou Astérios e bem-vindos ao meu canal. A intenção desse canal é produzir vídeos semanalmente, onde eu trago para vocês os principais trânsitos astrológicos que vão ocorrer durante a semana. Tudo bem? Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Vamos começar nesse domingo, dia 5 de julho, horário de Brasília. A gente tem aí. Eu tô lendo as minhas anotações, tá? A gente tem aí nesse domingo, dia 5 de julho, horário de Brasília, Marte em Gêmeos, fazendo trígono com Plutão em Aquário. Então, o que a gente pode esperar aí desse trânsito astrológico? Como vocês podem ver, aqui é do sábado e aqui é domingo. Domingo temos Marte em Gêmeos, 4 graus, fazendo esse trígono com Plutão em Aquário. Aqui a energia comunicativa ganha fluidez, que estava, né, excessiva até no sábado à noite. Podendo inovar e transformar, é um momento ideal para solucionar os problemas. Então, assim, sabe aquele problema que vem há muito tempo e você não sabia o que fazer? Pode ser que nesse dia venha aí uma clareza mental, né? Porque a energia comunicativa ela vai ter mais fluidez. Lembrando que o trígono traz fluidez, tá bom? Então vamos lá. Por quê? Vamos dar um pequeno refrescar aí a memória. Aqui a gente está mostrando, esse gráfico está mostrando que aconteceu meia-noite e 43, só que esse aqui é no horário de Greenwich. E para o horário de Brasília é -3, então aconteceu no sábado à noite, no final da noite de sábado. Então, esse trânsito astrológico do dia anterior aconteceu às 9h43 e estava, né, com uma energia excessiva de Marte em Gêmeos, sextil com Netuno em Áries. Então a gente tinha tendência a falar demais, a acabar falando muito e não falando nada, sabe? Começando a falar muita coisa e talvez até prometendo coisas num momento de equívoco, que depois vem essa energia de Netuno e, tipo, acaba te dispersando. Então, assim, nessa confusão de final de noite de sábado vem essa clareza, né? Do início de domingo. Por isso que vem essa fluidez, né? Que esse trígono traz. E o aquário que traz essa energia de inovação e solucionar problemas. E aí, seguindo, o próximo trânsito astrológico acontece no dia 6 de julho de 2026, 7h46 horário de Brasília. Como vocês podem ver, o Sol em Câncer fazendo uma quadratura com Áries em Saturno. E quadratura é sempre uma linguagem, uma comunicação difícil, né, gente? Então vamos lá. O que acontece? Aqui Saturno segura toda a energia de Áries e faz esse diálogo difícil com o Sol em Câncer, que te faz ver com clareza as suas emoções. Então, assim, o que acontece? O Sol em Câncer faz a gente ter mais clareza do que a gente está sentindo, né? Nos conecta com a nossa identidade, lembrando que o Sol é identidade. Então, trazer todo esse sentimento à tona pode deixar a gente mais sensível, sabe? E aí, essa quadratura vai fazer todas essas emoções, como é uma conversa difícil de quadratura, Saturno vai conter todas essas emoções, entende? Só que a gente pode fazer extrair de bom disso, porque já é um trânsito difícil, né? Um aspecto difícil. Então a gente usa esse freio saturnino para amadurecer os sentimentos. Ao invés de explodirem sentimentos, já que Saturno vem freando, né? A gente pode usar isso a nosso favor e esperar o momento certo para expressar. Às vezes não é o momento certo para expressar o que a gente está sentindo. Então, a gente pode usar isso a nosso favor, mesmo que seja um aspecto difícil, a gente pode usar ao nosso favor. Então, vamos lá. Próximo trânsito, dia 7 de julho,
10h55 horário de Greenwich, no Brasil, em 7h55, né? Em Brasília. Aqui, Netuno retrogradará em Áries. E, diferente do que as pessoas pensam, retrógrado não quer dizer que a energia vai ficar tão difícil, pesado e complicado. Aqui, Netuno traz sua espiritualidade para dentro, introspectivamente. É o momento ideal para reavaliar, reconectar com a sua intuição. Porém, toda essa energia espiritual introspectiva não se deixa acomodar pelo signo de Áries. Por mais que Netuno retrógrado faça a gente trazer para dentro, sabe? Nos resguardar espiritualmente, nos reconectar com a nossa espiritualidade, mesmo que nebulosamente, tudo está acontecendo no signo de Áries. Então, ainda Áries vai te dar um empurrão, vai te dar uma energia, um movimento, só que de uma forma introspectiva. Você não vai expressar toda essa espiritualidade, mas vai movimentar internamente, entende? Aqui, Áries não vai permitir que você entre na zona de conforto, entendeu? Então vamos lá. Próximo, dia 9 de julho. Às 14h22, horário de Brasília, Vênus entra em Virgem. E aí o que acontece? Vênus estava em Leão até esse momento, né? Ainda está no momento que eu tô gravando esse vídeo. Dia 9 de julho ele vai entrar em Virgem. E aí toda essa expressão de sentimentos que Leão tem vai ser contida. Lembrando que Leão é um signo de fogo, Virgem é um signo de terra e Vênus fala de amor. Então, na vida amorosa, no aspecto amoroso das nossas vidas, todo esse sentimento que a gente tem expressado durante esse período que Vênus passou por Leão, a gente tende a conter agora, a partir de quinta-feira. E aí o que acontece? Todo planeta tem o seu signo onde ele se exalta, onde ele tem a sua queda. Aqui no caso Vênus, ele tem a queda em Virgem, tá bom? Então essa energia ela tende a cair mesmo, já naturalmente. E aí, o que vai acontecer? Ficaremos menos expressivos, né? Comparado quando estava em Leão. E passamos a ser mais exigentes, analistas, detalhistas, mais racionais e contidos. Porque é isso que a energia virginiana traz, né? Mais criticismo até, temos que tomar cuidado. Deixa eu só explicar uma coisa. Aqui, vocês podem ver no gráfico que Vênus ainda está em Leão 29 graus. Porque nesse exato minuto de 5h22 Greenwich, 14h22 horário de Brasília, em alguns segundos desses 22 minutos ele muda. Só que para o gráfico ele ainda fica como leão. Mas é nesse exato minuto que ele vai passar para o próximo signo, né? E aí, só explicando por que no gráfico ainda tá aparecendo em leão, tá bom? E aí, tá, voltando ao assunto. Vênus entra em Virgem, ficamos mais exigentes, mais analistas e contemos mais as nossas emoções. É o momento ideal para construirmos bases sólidas na nossa vida amorosa. Que a gente pode usar essa energia virginiana a nosso favor, certo? A gente não precisa olhar para uma predisposição energética e simplesmente se render a ela. Não, a gente pode trabalhar ela a nosso favor. E aqui a gente pode usar essa energia virginiana para construir bases sólidas, lembrando que é um signo de terra. E aí a gente tende a ter mais clareza e racionalizar mais os sentimentos e, consequentemente, construir coisas mais sólidas, mais estáveis, né? Do que impulsivas, às vezes, da energia anterior de Leão, né? E aí é um ótimo momento para reavaliar se aquela paixão é realmente tudo isso que romantizamos. Que aí pode ser que a gente
para os solteiros que se apaixonaram enquanto a Vênus estava em Leão, é o momento ideal para você reavaliar, colocar os pés no chão, assim, será que eu tô apaixonado mesmo? Ou será que foi uma necessidade de ter alguém? Ou será que foi carência? Não sei. Fica aí. Dia 10 de julho de 2026, próximo trânsito astrológico, a Vênus em Virgem faz um trígono com Quirón em Touro. Agora eu vou explicar um pouco o porquê dessa bagunça. Aqui a gente não tem um traço entre Vênus em Virgem e Quirón em Touro. Mas aqui dá para ver claramente que tá 0 graus e 35, 0 graus e 35 a 120 graus de distância um do outro, que formam um trígono, certo? Então, vamos lá, vamos explicar o trígono. O trígono é uma linguagem fluida, certo? Então, o que a gente pode interpretar aqui? Vênus fala de amor, tá em Virgem, que é um signo mais analítico. Então, a gente tende a racionalizar mais as nossas emoções, nossa vida amorosa. E ele tá fazendo um trígono, que é uma linguagem fluida com Quirón, que fala das nossas feridas da alma. Então, a gente pode pensar assim, interpretar dessa forma. As feridas da nossa vida amorosa tendem a ser racionalizadas fluidamente através desse trígono, certo? Vênus em Virgem traz a análise necessária para refletir as feridas amorosas de Quirón, que nos impedem de desfrutar dos prazeres taurinos. Lembrando que Touro também fala de prazeres. Superar as dores com a fluidez do trígono pode trazer equilíbrio para o amor, facilidade de resolver problemas, como a autocobrança sobre os prazeres e de se perguntar onde foi que deixei de sentir prazer e por quê. Então tá bom? E um aspecto bonito, embora seja com Quirón, que fala de feridas, mas é um aspecto, não deixa de ser um aspecto bonito, que fala pra gente olhar para nossas feridas das nossas almas, né? Do campo amoroso, de uma forma mais cautelosa, de não criticar demais, sabe? De não se cobrar demais, de se permitir sentir prazer. Que às vezes a gente se cobra demais e não dá tempo pro prazer, ou porque a gente tá preocupado demais com as cobranças, com a autocobrança, com a autocrítica. Isso acaba bloqueando os prazeres da vida, certo? E por fim, o último trânsito astrológico da semana acontece no dia 11 de julho de 2026, 10h09, horário de Brasília, sábado. Aqui a gente tem a Vênus em conjunção com o nó do Sul. Lembrando que a Vênus está em Virgem, né? A Vênus teve bastante trânsitos aí depois que ela entrou em Virgem. E aí, o que a gente pode interpretar daqui? Vênus em Virgem, em conjunção com o nó do Sul, traz muito criticismo e julgamento para as relações, reclamando demais no modo automático. Lembrando que o nó do Sul fala, às vezes, dos nossos talentos naturais e aquilo que a gente faz com muita facilidade, podendo entrar no modo automático. E lembrando que reclamar vicia. E o criticismo virginiano pode nos levar a criticar demais. Então, numa relação, a gente pode acabar entrando nesse ciclo vicioso de reclamar sem perceber, automaticamente, e pode trazer problemas aí. Então, vamos lá, vamos segurar as críticas nesse período. E agora, obviamente, como ele está em conjunção com o nó do norte, ele fica em oposição ao nó do norte. Ele está em conjunção com o nó do sul, ele fica em oposição com o nó do norte. Porque eles sempre estão em oposição, né? O nó do norte e o nó do sul. Então vamos lá. Em contrapartida, a oposição de Vênus em Virgem, o, o nosso nó do norte em Peixes vai trazer a necessidade de aceitar as imperfeições, aceitar, acolher o parceiro,
Aprender a liberar tudo aquilo que você não tem poder de mudar. Trabalhar a empatia, que a energia pisciana traz a empatia, né? Porque o nodo norte fala das nossas dificuldades de aprendizagem e o seu crescimento nessa vida, o que veio para aprender. Momento de tirar as rodinhas, que é as rodinhas que o nosso nodo sul nos coloca no modo automático, nossos talentos naturais, a gente vai fazendo facilmente, e aí, tipo, vem o nodo norte e é o momento de tirar essas rodinhas, e a gente tem que aprender a ter mais, ser menos críticos e ter mais empatia, e a energia pisciana traz essa empatia pra gente. Então, é um ótimo momento pra gente aprender a diminuir essa crítica, esse detalhismo, sabe? De ficar reclamando demais. Então, esses foram os principais trânsitos astrológicos para essa semana. Espero que vocês tenham gostado. Durante essa semana, eu vou tentar gravar vídeos pequenos, onde eu destrincho melhor os aspectos que estão acontecendo nesse dia. Então, espero que vocês me encontrem por aí nos próximos vídeos que eu vou estar postando aí durante a semana, tá bom? Muito obrigado e tenha uma boa semana.